Na maioria dos meus projetos, onde eu preciso controlar o sentido de rotação de um motor, eu uso uma chave de alavanca com 3 posições e 6 terminais, igual essa daqui. Ela é perfeita para a grande maioria dos projetos, porque eu consigo controlar facilmente, sem fazer muitas modificações, o sentido de rotação de um simples motor. O grande problema é que o meu estoque começou a acabar. Eu tenho reaproveitado as minhas ao máximo. Quando eu termino de fazer um projeto e gravar e mostrar para você como ele funciona, geralmente eu desmonto, tiro as peças para fazer um novo projeto. Mas sempre tem aquele que a gente tem um pouquinho mais de carinho, que a gente não quer desmontar, quer deixar ele inteiro e guardado porque teve uma certa dificuldade para construir, ou porque gostou do resultado. E foi pensando nisso que surgiu uma ideia. Por que não fazer a minha própria chave de alavanca com o objetivo de controlar o sentido de rotação de um motor? Esse vídeo aqui é apenas um teste. Eu quero saber se realmente vale a pena construir as minhas próprias chaves de alavancas. Então chega de enrolar e vambora pro vídeo, porque é logo depois da vinheta. Vai! A minha primeira missão nesse projeto foi construir a estrutura. E para isso eu vou usar uma chapa de PVC retirada de um tubo de 200 mm. Essa chapa é um pouco mais grossa do que as que eu estou acostumado a usar no canal. Eu estou usando ela porque sobrou um pedaço de tubo de 200 mm de outro projeto que eu fiz. Mas você pode usar duas chapas de um tubo de 100 e colar uma na outra. Aliás, se você é novo no canal e você não sabe do que eu tô falando e não tem a mínima ideia do que é uma chapa de PVC, é só você clicar nesse card aqui, que ele vai te levar diretamente para o vídeo onde eu te mostro como construir essa 8ª, ou 9ª, ou 7ª, eu nunca sei, maravilha do mundo. Voltando para o nosso projeto. A primeira missão foi construir um tipo de alavanca. E depois de recortar e modelar, eu fiz 2 furos. Depois eu fiz um terceiro furo, um pouco mais acima desses dois. Nesses furos, eu vou colocar 2 pequenos parafusos. Eu retirei esses parafusos de dentro de uma impressora velha. E uma nova estrutura nesse formato aqui. É como se fosse um quadrado com um dos lados um pouco arredondado. Eu não vou colocar as medidas certinhas não, porque, como eu te falei agora há pouco, isso daqui é mais uma experiência para entender o funcionamento de uma chave de alavanca. Em seguida eu fiz mais um furo nessa chapa maior. E fixei a chapa de PVC que eu estou usando como alavanca com um pequeno parafuso. E é muito importante que ela tenha um pouco de movimento, ela não pode ficar muito apertada, desse jeito que você está vendo. Em seguida, recortei mais um pedaço de chapa de PVC. E nele eu fiz 3 furos. Nesses 3 furos, eu fixei 3 parafusos. E o objetivo aqui é fazer com que os parafusos presos na alavanca toquem em todos os 3 parafusos de baixo. E aí, meu amigo, aconteceu o primeiro problema desse projeto. Por causa desse formato dos parafusos, com esse monte de ranhuras que ele tem, eu não consegui um contato perfeito de um parafuso com o outro. E essa era uma falha grande nesse projeto. E depois de procurar um pouco aqui na minha oficina, no meu pote de parafusos, por isso que é muito importante guardar os parafusos, não jogue fora quando você desmontar as coisas, eu encontrei esses modelos aqui, que são lisos até um certo ponto. E se eu não me engano, eu retirei eles de dentro de um deck de rádio velho, daqueles toca-fitas. E eles são perfeitos para o projeto, porque eles têm um ponto de fixação e o restante deles é liso, aumentando mais ainda a chance de contato de um com o outro. Uma coisa muito importante antes de prosseguir é fazer um teste de continuidade para ver se os parafusos são bons condutores de energia. E para isso eu vou usar o meu multímetro na escala de continuidade e vou tocar as pontas de prova, cada uma em um lado do parafuso. Assim eu consigo saber se o parafuso é um bom condutor de energia ou não. Afinal de contas, isso é muito importante para o projeto. E também eu não sei de que material esses parafusos são feitos. Eu vou usar fios de cores diferentes para facilitar a montagem do projeto. Então eu vou fixar um fio vermelho em um dos parafusos da alavanca e um fio preto. Para organizar os fios, eu também fiz um furo na alavanca. E para substituir os parafusos de baixo, que também não são perfeitos do jeito que eu gostaria que eles fossem, eu vou usar pinos retirados de uma tomada. Aquelas tomadas que você compra em qualquer loja de material de construção. Na verdade eu vou precisar de 3.
E para minha sorte e para não ter que desmontar uma outra tomada, eu encontrei esse pino aqui, que já está meio enferrujado, meio velhinho, mas vai servir para o projeto. Então o passo seguinte foi substituir todos os parafusos, colocando esses novos. Em seguida, eu vou fixar um fio ligando o primeiro e o último pino de baixo. E apenas um fio no terminal do meio. Porque esse daqui, meu amigo, é o segredo do projeto. Essa é a combinação que vai fazer com que a nossa alavanca consiga inverter o sentido de rotação de um motor. E para dar aquele toque final no projeto, eu vou usar um pedaço de tubo de PVC de 20 mm. Eu recortei um círculo de chapa de PVC e colei em um dos lados dele. E depois, fixei ao restante da alavanca. E depois de uma pintura, esse daqui é o nosso inversor de polaridade caseiro. Nossa, gostei do nome, eu acho que eu vou usar isso aí no título do vídeo. Ou não. Para alimentar o projeto eu estou usando uma simples fonte de 12 volts. Eu já usei ela bastante nos vídeos e não vai ser diferente nesse daqui. E aliás, eu estou usando um motor que precisa de 12 volts para funcionar. Eu vou soldar os fios de baixo nos terminais dos motores. E os fios vermelhos e pretos serão soldados na fonte de 12 volts. Um será correspondente ao terminal positivo e o outro ao terminal negativo. Tá bom, mas como é que isso tudo funciona? Quando eu posiciono a alavanca para um lado, ela vai tocar o fio positivo que está preso no parafuso no terminal positivo, no primeiro terminal de baixo. E o segundo, que é o fio negativo, no segundo terminal de baixo, fazendo com que o motor gire em um sentido. Posicionando a chave de alavanca para o outro lado, ela vai tocar o terminal positivo de cima com o negativo de baixo, e o negativo de cima com o positivo de baixo, invertendo o sentido de rotação do motor. E desse jeito eu consigo controlar para qual direção o motor deverá girar. Quando comecei esse projeto eu achei que seria uma boa ideia usar no projeto da minha mini escavadeira caseira, que aliás já tem um bom tempo que eu não mexo nela. Até porque eu quero fazer uma coisa bem caseira mesmo, bem analógica. Por enquanto eu não quero usar Arduino nem nada disso. Mas eu não sei, pelo trabalho que eu tive para fazer essa chave de alavanca, eu não sei se vale a pena. Eu acho que ainda precisa fazer alguns testes para fazer algumas melhorias e deixar ela um pouco mais confiável. Mas para controlar um pequeno motor e fazer algumas experiências, até que foi um projeto bem bacana. E além disso pode ser usado aí de uma forma didática, para você aprender como que funciona uma chave de alavanca por dentro. Aliás, era mais ou menos desse jeito que funcionavam os primeiros interruptores. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo e que ele seja muito útil para você nos seus futuros projetos. Valeu e até a próxima gambiarra!